Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje eu vou contar como toda essa coisa de viajar começou para mim. Bom, viajantes, desde criança eu dizia que eu ia viajar o mundo. Não sei de onde que eu tirei essa ideia, porque nunca teve ninguém na minha família que viajasse. E quando eu era criança, o máximo que nós fazíamos era ir para a praia no verão. Então, era algo que realmente partia de mim. Não sei porquê, não sei de onde. Só que era uma coisa assim muito abstrata ainda. Mesmo quando eu já era adolescente, era algo muito vago. Eu gostava de ouvir histórias de viagens, gostava de saber mais sobre os países, sobre os lugares, gostava de história. Mas era tudo muito distante, era aquela coisa de, um dia, quando eu for adulta, quando eu for independente, quando eu tiver dinheiro, daí eu vou viajar. E naquela época ainda não tinha nada do que tem hoje, não tinha YouTube, não tinha muitos programas de viagens, não tinha blogs de viagens, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Eu lembro que um dos primeiros programas sobre viagens que eu assisti na vida, e eu já estava na faculdade quando isso aconteceu, foi na Band, um programa chamado O Mundo Segundo os Brasileiros, que mostrava lá brasileiros que viviam em diferentes cidades do mundo e que meio que apresentavam o programa e mostravam um pouco da sua cidade, às vezes da sua rotina, às vezes até do seu trabalho, alguns pontos turísticos, coisas interessantes da cidade. E então já era mais ou menos aí uma forma de saber mais sobre os países, mas não passava muito disso. E daí na faculdade, como eu trabalhava com pesquisa, fiz iniciação científica, enfim, era toda engajada no meio acadêmico, participava de projetos, surgiu a oportunidade de mandar artigos que eu escrevia para congressos e, consequentemente, viajar para participar desses congressos. E eu participei de três deles durante a faculdade. Um foi em Campo Grande, um foi em Goiânia e outro foi em Belo Horizonte. E eu lembro que, por exemplo, para ir a Campo Grande, eu fui de ônibus, com um ônibus aí fretado pela universidade para levar aí os estudantes que iam participar desse congresso, em uma viagem que durou 24 horas. E para Goiânia e para BH eu fui de avião e essas foram as minhas primeiras viagens de avião da vida. Eu já tinha aí 20, 21 anos mais ou menos. Participar desses congressos então abriu bastante a minha mente, porque eu conheci muita gente de outras partes do Brasil, principalmente outros estudantes como eu, claro. E eles eram de todas as partes do país e isso era muito divertido, porque todo mundo fazia graça ali com o jeito de falar uns dos outros, acho que comigo especialmente, porque eu sou gaúcha, né? Ficamos dormindo ali em alojamento proporcionado ali pelo congresso, a gente saía para comer junto, essas coisas. Então tinha uma interação bem bacana entre os estudantes. E mesmo com os perrengues ali de estar viajando com pouco dinheiro, depender do coffee break do congresso para se alimentar, ficar em alojamento, no caso de Campo Grande, ter essa ida e volta de busão aí, uma viagem absurdamente longa, eu me diverti muito com tudo isso e eu queria mais disso. E foi também durante a faculdade que eu comecei a fazer curso de inglês. Antes disso, eu praticamente não sabia absolutamente nada de inglês. E outra coisa, na verdade, eu fui fazer curso de inglês mais para ler artigos acadêmicos e para fazer a prova de proficiência do mestrado que eu já sabia que queria fazer. Nem era tanto pensando em viagens, esse foi um bônus. E nesse curso de inglês eu tive contato com vários professores que tinham morado fora do país e sempre contavam das suas viagens, das suas experiências no exterior. E isso também ajudou bastante a abrir a minha cabeça. Bom, daí eu terminei a faculdade e fui morar em Piracicaba, no interior de São Paulo, para fazer mestrado. Isso já era um grande passo para mim, sair lá do interior do Rio Grande do Sul, porque eu estava pela primeira vez morando longe da família, numa cidade um pouco maior, muito diferente, parecia já outro mundo. E foi graças ao mestrado que eu fui parar em São Paulo, capital. Porque eu fui passar um mês lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, em janeiro de 2013, para fazer um curso oferecido pela Fundação Itaú Social dentro da minha área de estudos.
E eu não conhecia absolutamente nada de São Paulo. Eu nunca tinha estado numa cidade tão grande quanto São Paulo. Eu nunca tinha andado de metrô na minha vida. Um parênteses, eu fazia aí o caminho entre Piracicaba e o Rio Grande do Sul, às vezes de ônibus, e daí essas vezes que era de ônibus eu acabava passando por São Paulo, mas eu nunca tinha saído da rodoviária, lá do terminal Tietê. Então eu não conhecia nada da cidade. Bom, lá fui eu com a cara e a coragem. E foi lá que tudo mudou. Que eu percebi que viajar era sim possível e não era tão difícil assim, não era algo tão distante, tão absurdo, tão complicado. Lembrando, né, que naquela época eu pelo menos ainda não tinha smartphone, então eu não tinha internet no celular. Quando eu queria pesquisar alguma coisa, tipo trajeto, como chegar em algum lugar, eu tinha que olhar no notebook, no Google Maps, claro, o Google Maps já tinha, anotar o trajeto num papel, memorizar o trajeto, tipo o metrô que ia ter que pegar, a linha, qual era o sentido, tudo mais, onde que tinha que descer, e só ir. E era isso. E eu, naquela época, naquele mês que eu passei lá, eu também andava muito pela Avenida Paulista. E, nossa, eu me sentia muito bem andando por ali, eu gostava dos prédios, do movimento, eu pegava os metrôs, eu ia a museus, inclusive visitar o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi algo muito importante, porque foi ali que eu percebi que eu realmente amava museus, que eu amava arte. E até hoje, mesmo depois de já ter visitado alguns dos melhores museus do mundo, o meu quadro favorito da vida, que dentre todos os que eu já vi, o que mais me tocou, tá lá no MASP. É um quadro que chama-se Criança Morta e é do Cândido Portinari, um pintor brasileiro, um pintor paulista. Eu fui no Museu da Língua Portuguesa também, que eu já tinha visto pela televisão, em reportagens, na época que foi inaugurado. Eu fui na 25 de março, eu achei por acaso o Bom Retiro. Eu fui na Liberdade, que eu também já tinha visto pela televisão e tinha muita vontade de conhecer. Bom, para quem é de São Paulo ou tem muito contato com a capital paulista, tudo isso pode parecer uma coisa bem boba, bem simples, né? Mas para alguém que o máximo de cidade grande que conhecia na vida era um pouquinho de nada de Porto Alegre, de ter ido algumas vezes com os pais, isso tudo era muita coisa e era muito divertido. E foi em São Paulo que eu fiquei num hostel pela primeira vez na vida. E eu fiquei aí o mês inteiro que eu estava estudando num hostel. E foi aí que foi algo maravilhoso e que eu acho que a minha vida começou a mudar. Claro que eu já tinha, antes disso, ouvido falar de hostel, por exemplo, meus professores lá no curso de inglês, na época da faculdade, comentavam sobre isso, mas eu não tinha muita ideia de como era, nem nada disso. Era algo também novo para mim. O hostel que eu fiquei se chama Lime Time, ele não tá mais aberto, infelizmente ele fechou, já faz vários anos, e ele era um party hostel. Tinha um bar no fundo que dava caipirinha grátis todas as noites, por exemplo, e o dono do hostel que morava lá, ele tinha um cachorro que se chamava Gringo, e que ficava por ali interagindo com os hóspedes, e sim, gente, o nome do cachorro era Gringo. E foi justamente nesse hostel que eu tive muito contato com estrangeiros que estavam viajando e estavam hospedados ali, algo que também era bastante novo. E eu conversava em inglês com essas pessoas. E, gente, eu achava, né, que o meu inglês era super, super básico e eu, do nada, estava ali conversando com pessoas de todo tipo de lugar que estavam fazendo aí seus mochilões, explorando o mundo. E daí a chave virou. Porque eu percebi, né, que esse estilo de viagem aí simples, de se hospedar em hostel, de dividir quarto com uma galera, de viajar para o outro lado do mundo, para muito longe de casa, às vezes, era possível. E eu vi ali muita gente viajantes em grupos de amigos, duplas de amigos, e ainda mais gente viajando sozinho ou sozinha. E foi ali que eu percebi duas coisas. A primeira, como eu já comentei, que eu conseguia me virar com o meu inglês, que eu considerava aí super, super básico, especialmente porque eu tinha pouca prática na vida real, mas que eu conseguia conversar e que as pessoas me entendiam. E a segunda coisa foi que eu conseguia me virar na cidade grande, na cidade desconhecida, na selva de pedra, pegando metrô, indo a museus, explorando as ruas, explorando o comércio, tudo. E eu queria muito mais disso. Então, foi aí que eu realmente soube que eu era capaz de viajar sozinha
e que aquelas viagens que lá na minha infância, na minha adolescência eram tão abstratas, estavam mais perto do que nunca. Bom, depois dessa experiência, ainda levou uns 3 anos para eu começar a viajar para fora do país efetivamente. Isso aconteceu só lá em 2016. Depois eu já estava trabalhando e tudo mais. Mas antes disso, nesses anos aí seguintes, eu fui diversas vezes a São Paulo, que até hoje é uma cidade que eu gosto muito. Eu cheguei aí a outros congressos em outras cidades do Brasil. Eu fui para Salvador também. E acho que tudo isso foi um grande treino para viajar. E foi aí em 2016 que eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, foi indo para Nova York e Boston, nos Estados Unidos. E a cada ano que passava, a cada nova viagem que eu fazia, parece que eu aprendia um pouco mais, eu treinava um pouco mais e parecia que ficava melhor viajar e mais fácil. Eu me sentia mais à vontade e eu conseguia aproveitar a viagem cada vez melhor. E hoje em dia, depois aí de algumas viagens, eu sei que eu posso ir a quase qualquer lugar e até mesmo o conceito de distância, do que é perto, do que é longe, ficou um pouco diferente, porque parece que o mundo se tornou muito mais acessível. E eu espero explorar, né, cada vez mais destinos improváveis e me surpreender com cada um deles, com esse mundão aí que a gente tem para explorar. E bom, eu acho que esse vídeo já deve estar um pouquinho longo, mas eu queria aí compartilhar um pouco da minha história com vocês. Espero que isso também inspire e ajude a dar um sopro de coragem aí para todo mundo que quer fazer a sua primeira viagem. E agora, me conta por favor aí nos comentários como surgiu o seu interesse por viagens. Não esquece de, por favor, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Destino Improvável.